Olá, meus irmãos, paz do Senhor e amor de Maria esteja com vocês. Bom, hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 1, versos de número 29 até o 45. Mas antes de nós começarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Todos os dias nós temos um vídeo da Palavra de Deus para a sua vida, né? Se inscreva, ative o sininho e deixa o seu like, compartilha. Vamos fazer essa Palavra de Deus chegar a muitos e muitos corações. Vamos começar? Bom, no verso de número 29, que é onde nós vamos partir hoje, diz o seguinte: saíram da sinagoga onde estava pregando, onde Jesus estava pregando, e foram para a casa de Simão e de André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava doente e Jesus foi até ela, segurou-a pela mão e a ajudou a se levantar, e ela passou a servi-los. Aí, naquele momento, naquela casa, Jesus curou muitos doentes e muitos endemoniados. No verso de número 35 em diante, Jesus se levanta antes do nascer do sol e diz que devem ir às outras cidades, pois lá ele também tem de curar, afinal, foi para isso que ele veio. No verso de número 40 e 41, o texto vai dizer assim: um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, compadecendo-se dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fique curado. Com o Evangelho é assim, meus irmãos, quanto mais maturidade, mais profundidade a gente enxerga em Jesus. As curas que Jesus fez são lindas, mas a salvação, essa é extraordinária. Enquanto a cura me livra nesse tempo, no agora, a salvação me chama e me prepara à eternidade. Jesus não veio apenas para curar, Jesus veio para salvar. Foi isso que ele fez. Mas Jesus também curou apenas. Curou para que aqueles que não acreditassem passassem a acreditar. Jesus era pedagógico, ele sabia qual era a necessidade de cada um, conhecia as deficiências humanas, ele usava das curas para salvar. E sim, ele o fez. Curou cegos, curou coxos, mas principalmente curou os leprosos. As multidões se aproximavam de Jesus de uma forma como nunca se havia visto antes. Jesus falava a essas multidões e de forma esplêndida trazia para o reino de Deus os seus. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões com ele. E sabe o que mais me encanta em Jesus? Ele não tinha hora, não tinha lugar. Ele se levantava antes do nascer do sol, jejuava, subia ao monte para orar, incansável. Sabe por que ele era assim? Pois ele sabia que dele dependia a salvação de todos. Hoje eu quero falar da doença que naquela época assolava e segregava muitos, a lepra. Quem era diagnosticado com essa doença tinha que ficar isolado de todos, retirado em um lugar próprio para esses doentes, era o leprosário. E quando esses doentes estivessem passando por algum lugar, eles tinham que passar gritando: imundo, imundo, ou então lepra, lepra, justamente para avisar as pessoas ao redor que uma pessoa impura, suja, estava passando. Para aquela época, a forma mais adequada de se fazer o controle daquela doença era excluindo esses doentes,
deixando com que eles ficassem isolados do restante da população, pois a lepra era muito contagiosa. Quem era cometido dela não podia retornar para casa, não tinha mais contato com a sua família, era literalmente deixado para morrer na podridão, porque era isso que essa doença fazia. Ela ia apodrecendo a pessoa de fora para dentro. Na época havia muitas formas de exclusão, mas as doenças eram as que mais deixavam isoladas as pessoas. Elas deixavam as pessoas sozinhas, sem ninguém, sem afeto, sem apoio da família, sem teto, sem a sua dignidade, pois até isso lhe era retirada. A lepra, na época, era considerada como uma maldição divina, pois o leproso era literalmente considerado impuro espiritualmente. Se ele tocasse em algo, ninguém podia ir lá e tocar naquele lugar, porque automaticamente aquele lugar que ele tocou estava contaminado, estava impuro. Então a pessoa que fosse lá e tocasse naquele mesmo lugar, ela também se tornava impura. Então ele era privado de frequentar templos, né? E ninguém teve mais compaixão com essas pessoas do que Jesus. Ousadia, coragem, determinação, medo, são alguns adjetivos que me vêm à cabeça agora para descrever o que esse homem fez, o que esse leproso fez. Imagina, ele não podia estar no meio da multidão. Ele era a última pessoa que poderia estar ali. Ele tinha uma doença contagiosa, ele não podia tocar em ninguém, não podia tocar em nada. Ele não pode estar perto de outras pessoas. Ele tinha que estar apenas no leprosário. Mas, veja, o texto diz que ele se aproximou de Jesus. Eu fico imaginando esse homem tendo ouvido falar de Jesus e vendo as oportunidades de estar ali com ele. Ele se lança a caminho de Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele não quis nem saber se carregava impurezas, se ele contaminava. Ele só queria ter a oportunidade de chegar perto de Jesus, justamente para que ele ficasse limpo, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de curar. Tinha tudo para dar errado, gente, tudo. Ele estava no meio de uma multidão. E aí eu te faço uma pergunta: como que as pessoas não perceberam que ele era um leproso? E o texto diz que ele não gritava, diferente de outros que foram curados por Jesus no meio da multidão. Ele não falava lepra, imundo. Ele estava calado. Quando ele conseguiu se aproximar, ele disse, prostrado, caído por terra: se quiseres, pode me purificar. Olha, ele não falou: Senhor, eu tenho lepra, me cura das minhas feridas. Não. Ele usou o termo purificar. Ele sabia, de certa forma, que se ele usasse o termo lepra, ele poderia ser linchado pela multidão, pois, segundo eles, aquele homem era indigno de estar ali. Aqui eu abro um parênteses. Meu irmão, minha irmã, não há nada pior que uma multidão que acha que tem o direito, acha que tem mais direito, melhor dizendo. Não há nada pior do que uma multidão que acha que tem mais direito do que aqueles que estão nos leprosários da vida. E aí Jesus entende perfeitamente o que ele quis dizer quando usou o termo purificado. Movido de toda compaixão, de todo amor, Jesus o toca. E aqui eu abro um segundo parênteses. Veja bem, ele não podia ser tocado, porque toda pessoa que o toca se torna impuro. Jesus o tocou primeiro. Jesus encostou nele, pegou nele e só depois fez um milagre. Há quanto tempo esse homem não é tocado? Há quanto tempo ele não recebe um afago de alguém?
Há quanto tempo que ninguém olha para ele com olhos de amor, de importância? Sim, pois ele só sabe que está condenado. Condenado de todas as formas, físicas e espirituais. Ele está sozinho no mundo. Ele é condenado por todos, por todos. Meus irmãos, Jesus não tem problema com as nossas enfermidades. Esse leproso somos nós. Jesus é a cura e a salvação para todas as nossas enfermidades. E olha que coisa mais fantástica. Quando Jesus o cura, Jesus não fica doente, mas o doente fica curado. Sabe por quê? A natureza de Jesus é diferente. Jesus não tem problema com os problemas que temos. Não tem problemas com quem se apresenta diante dele trazendo as suas misérias. Jesus tem problema, sabe com quem? Com quem esconde a doença dele. Com quem diz que não tem nada, que está tudo certo. Depois de curado, Jesus pede para que esse homem não conte para ninguém, apenas que vá e se apresente lá no templo perante os sacerdotes e que faça as ofertas pela sua purificação, para que assim ele seja testemunho, para que essas pessoas, os sacerdotes, sejam testemunhos da cura dele. Olha só, Jesus falou para ele, não comente nada, não diga nada para ninguém, vá apenas a quem interessa saber da sua cura. Irmão, teu milagre não precisa ser dito a todo mundo. Nem todo mundo vai estar preparado para se alegrar com você. Haverá aqueles que irão dizer, foi sorte. Sempre tem esses, não tem? Ou então aquele que vai dizer assim, sei não, hein? Tinha nada ontem, agora, olha só, de onde veio tudo isso? Meu amigo, conte seus milagres apenas para quem precisa ouvir. Tem gente que não vai ficar feliz com as suas vitórias. Conte suas vitórias apenas para quem se alegra contigo, para quem se glorifica contigo. E para finalizar, depois da cura desse leproso, você acredita que ele ficou sem nada? Sim. Sabe por que ele ficou sem nada? Tudo que ele tinha, quando ele ficou sabendo que ele estava doente, que ele estava com lepra e que ele iria ser encaminhado para o leprosário, ele levou com ele. Olha só, presta atenção. Tudo que ele tinha, ele pegou quando ele estava doente e levou para o leprosário. Então, tudo que ele tinha está contaminado com aquilo que ele já tinha antes de ser curado. Não é isso? Você está me entendendo? Esse homem, ele não pode voltar para buscar os seus pertences. O que ele tinha no passado, a doença, a sujeira, a imundície que ele carregava, ele não pode mais ir lá e buscar. Mas ele curou. Jesus o curou. Meu irmão, quando Jesus cura, Jesus faz a obra completa. Uma vida nova, vida limpa, novas vestes, novos caminhos. O que era, não é mais. O imundo ficou para trás. Não queira, meu irmão, ir lá e buscar e pegar, sentir saudade da imundície, do que ficou para trás, o que não te pertence mais. Você não tem que ir lá e buscar aquilo que não te pertence mais. Eis que estou à porta e bato. Lembra quem falou disso? Quem usou essa frase? Deus te convida a viver o mais belo todos os dias. A salvação é diária. Com desafios, sim, mas na segurança de que quem abriu o caminho não erra, meu irmão. Você conhece Deus. Você se dispõe a viver o novo de Deus.
Depois que você faz isso, meu irmão, depois que você conhecer Deus e depois que você se dispor a viver o novo com Ele, você não volta mais para a podridão. Não volta mais. A partir do momento que você conhece Deus, você não consegue mais esquecer dele. Pois quem experimenta Cristo nunca mais vai ser iludido por qualquer outro discurso. Que Deus venha a ser o seu auxílio, hoje e sempre. Fique na paz, meu irmão, e até a próxima.